A origem da palavra Páscoa, ela vem do hebraico, significa pechar, que tem a ver com passar por cima, saltar, pular além da marca ou poupar. Esse nome ele vai fazer uma referência ao episódio da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, lá em Êxodo capítulo 11, capítulo 12, quando Deus agora, em virtude da dureza do coração do rei Faraó, não permitindo com que o povo de Israel saísse, fosse liberto da escravidão do Egito. Agora ali, toda a casa que tivesse o sinal do sangue do cordeiro, ela não seria mais visitada pelo anjo da morte. Esse anjo, então, passaria por cima. E o primogênito ali que morasse naquela casa seria preservado, seria protegido de toda a condenação da morte. Para nós, os cristãos, a Páscoa ela carrega em si um valor muito especial. Na nossa fé, em tudo que nós acreditamos. Claro que debaixo de um contexto histórico, há uma representação em cada ritual, em cada símbolo. Cada ritual ali, cada símbolo usado ali pelos hebreus, não são apenas literais ou físicos, mas sim carregam um princípio espiritual, trazendo ensinamentos que devem ser muito bem observados e que devem, claro, e sempre apontar diretamente ou indiretamente para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Rituais e símbolos como esse, que na noite do jantar a carne era totalmente assada no fogo. Estudiosos ali das Escrituras Sagradas, eles dizem que assar a carne ali no fogo era o melhor, porque debaixo daquele contexto, cozinhar ela ali seria quase impossível, porque não poderia cortá-la. E estava fora de cogitação diante da direcionamento que Deus tinha passado para aquele povo. O cordeiro ali ele deveria ser inteiramente comido e o que sobrasse seria queimado, como um símbolo do sacrifício de Cristo totalmente consumido a favor da humanidade. Naquela mesma noite, não somente a carne, mas também era servido as ervas amargas. Ao comer essas ervas amargas, eles se lembrariam dos 430 anos de opressão, de dor, de angústia, de amargura, de sofrimento e também de escravidão ali no cativeiro do Egito. O que também nos traz o entendimento e a consciência de que o pecado ele é amargo e ele nos coloca em cativeiro, semelhantemente ao povo de Israel ali no Egito, ficando impossibilitado de sair dali. Junto também com as carne assada e com as ervas amargas, também era servido o pão sem fermento. O pão sem fermento, ou pães asmos, ele representava também o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Sem erro, sem pecado, sem contaminação, para nos salvar toda a humanidade, salvar toda a nossa vida. Porém, agora, o que eu quero me deter aqui são em 3 figuras que me chamam muita atenção. 3 figuras que trazem aspectos e princípios muito importantes que devem ser discernidos e compreendidos do que é realmente a Páscoa e do que significa, que é o Cordeiro, as famílias e o sangue do Cordeiro. O Cordeiro, a família e o sangue do Cordeiro. O cordeiro aqui ele teria que ser sem defeito, macho de 1 ano de idade. Ele deveria ser imolado e comido dentro das casas e nenhum osso deveria ser quebrado. Fazendo aqui uma referência, claro, profética ao Senhor Jesus Cristo, que nenhum dos seus ossos foi quebrado. O sacrifício do cordeiro ele não poderia ser realizado dentro de nenhuma cidade, mas sim fora da cidade. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo ele não foi crucificado dentro de Jerusalém, e sim fora dos muros de Jerusalém. O cordeiro aqui é a tipologia de Cristo. O profeta João Batista vai declarar isso em João capítulo 1, versículo 29, que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pedro vai narrar isso dizendo algo muito interessante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19. Sabendo, pois, irmãos, que vocês foram comprados não por coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro imaculado e incontaminado. O apóstolo Paulo ele chamou Jesus de a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7, fazendo essa analogia, essa comparação, esse simbolismo. Além do cordeiro, é claro também, existiu um outro personagem aqui que eu queria chamar a sua atenção, que são as famílias. A Páscoa deveria ser celebrada entre família. Aqui nos traz uma consciência de nós vivemos unidos como igreja, como família de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo.
O próprio Senhor Jesus Cristo nos salvou para que nós possamos viver em comunhão uns com os outros, celebrar a Páscoa e entendemos que agora, em Jesus, nós possuímos uma família. E não somente uma família natural, mas também uma família espiritual. E, claro, nós precisamos nos esforçar para ter comunhão, independente das nossas diferenças. Até porque o que nos une é o amor de Cristo. Então vamos lá? Primeiro personagem aqui, o Cordeiro. O segundo personagem, as famílias. E o terceiro, o sangue do Cordeiro aqui, nos umbrais da porta, na casa dos Hebreus, apontava para o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, lá na cruz do Calvário, que não apenas Ele nos livra da condenação, mas também nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Possuir o sangue do Cordeiro nos umbrais era um sinônimo de cobertura, era um sinônimo de proteção contra o anjo da morte. A tipologia do sangue de Cristo ali derramada ali na cruz do Calvário para nos livrar de todo o poder das trevas e de toda condenação eterna veio através do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos deu um novo significado. Jesus deu um novo significado para a Páscoa. Ele trouxe uma nova mensagem, uma mensagem de salvação, de amor, de reconciliação entre o homem e Deus. A morte de Jesus Cristo representa o fim do nosso sofrimento e a vitória sobre a morte e sobre o pecado. A sua ressurreição simboliza também o início de uma nova vida, baseada agora nas vontades de Deus para nós. A celebração da Páscoa, ela representa uma oportunidade de nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida e estabelecermos um ponto de recomeço, de sermos melhores, sairmos do Egito, que simboliza um tempo de sofrimento, tristeza, opressão, e entrarmos agora numa nova vida de paz, de alegria do nosso Senhor Jesus. E sim, claro, vivemos o verdadeiro significado da Páscoa. Viver a Páscoa não é apenas entender os seus significados e valor para a nossa geração, como também nós devemos nos entregar de todo o nosso coração, viver uma fé viva no nosso Senhor Jesus. Que, claro, é o nosso Cordeiro, o Cordeiro Pascual. João vai dizer isso, aquele que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios nem penitência, pois tudo já está consumado. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus é a verdadeira Páscoa. Lembre-se disso, nós devemos não somente entender, mas crer nas promessas e de tudo que Ele realizou lá na cruz do Calvário. A obra da cruz pode ser plena e realizada. Enfim, eu desejo que essa data seja especial para você, seja uma restauração, um tempo de busca, de renovar os princípios da palavra de Deus e, claro, desfrutar da graça dele sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o sangue do Cordeiro lhe proteja e tenha uma feliz Páscoa.